Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Prática em Juizados com Hugo Santana. Aqui nós discutimos tudo o que você precisa saber para ter desempenho máximo em juizados especiais cíveis. Meu nome é Hugo Santana e o tema de hoje é cobrança indevida em contas bancárias sem movimentação. A conta bancária sem movimentação é aquela que permanece alguns meses sem que o correntista deposite nada nem saque nada. Nesse período, o que é que costuma acontecer? O banco continua cobrando as tarifas de manutenção de conta e outras tarifas, outros encargos, o que cria uma bola de neve e termina o correntista ficando com uma conta enorme para pagar de uma conta que ele não usou. Só que em determinado contexto, as tarifas não devem ser cobradas. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês hoje. Deixa eu dar um exemplo para você enxergar isso melhor. Digamos que João acabou de ter a sua carteira de trabalho assinada pelo seu empregador e foi ao banco, onde o empregador costuma pagar os salários, para abrir a sua conta. Com o ofício do empregador, ele entregou ao gerente da conta e lá ele abriu a sua conta que ele acreditava ser exclusivamente para o recebimento de salários. Ocorre que quando chegou lá, o gerente ofereceu outros produtos para ele, cartão de crédito, cheque especial, enfim, e o que seria uma conta apenas para o recebimento de salário, terminou virando uma conta regular, uma conta com cartão de crédito, com limite de cheque especial, empréstimos, enfim, todo aquele pacote já conhecido. Então, ele trabalhou por alguns anos e, após o encerramento do contrato de trabalho, ele simplesmente abandonou a conta. Muita gente pensa que, após o fim do contrato de trabalho, a conta para o recebimento de salário é automaticamente encerrada. Eu vejo isso acontecer várias vezes. Então, o que é que acontece? A pessoa abandona a conta e ela fica lá. E o banco continua cobrando as tarifas, que são devidas, lógico, né? Tarifas de manutenção de conta e outros encargos que sejam. Nesse contexto aí, em algum ponto, o banco precisa parar de cobrar as tarifas. Isso é o que consta de um documento chamado Roteiro de Encerramento de Contas, expedido pela própria FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Então, em algum contexto, pela própria FEBRABAN, o banco deve parar de cobrar as tarifas. Aí você me pergunta, mas Hugo, a pessoa abriu espontaneamente uma conta bancária, deu as costas a ela depois de um tempo. As tarifas são devidas e ainda assim o banco é obrigado a parar de cobrar? Deve. Olha, eu já fui bancário e talvez por isso eu também pensava como você. Eu pensava, poxa, a pessoa abriu a conta espontaneamente, assinou um contrato, usufruiu da conta, o serviço permanece à disposição dela, mas ela simplesmente não usa. Ela dá as costas àquela conta, não informa nada ao banco, some, tem o serviço à disposição, mas não usa e não pode ser cobrada por isso. Olha só, de fato, né, tudo isso é verdade. Mas a gente tem que enxergar isso com os olhos da boa-fé. Uma das obrigações decorrentes da boa-fé é o dever de informação, dever de zelo, de cuidado. Se você é um banco, você tem condição de saber exatamente quando o seu correntista deixa de usar a conta, há quanto tempo ele não movimenta aquela conta, há quanto tempo ele não faz um depósito ou uma retirada, que ele já tem mais de 6 meses sem movimentar aquela conta, você já percebeu, você banco, que aquele cliente abandonou a conta, né? Então, o próprio roteiro de encerramento de contas da FEBRABAN estabelece que o banco tem a obrigação de notificar o correntista assim que ele identifica um cliente sem movimentar a conta por mais de 3 meses e ele deve parar de cobrar as tarifas após 6 meses de conta sem movimentação.
E como é que eu cheguei a essa conclusão? Olha só, por muito tempo eu acreditei que essas tarifas eram devidas e que essa era uma conduta normal do banco, aceitável do banco. Mas olha só, depois que eu peguei muitos casos parecidos com esse, eu fui estudar a fundo a questão e me deparei com o roteiro de encerramento de contas da Febraban. E lá eu pude constatar que a própria Febraban, com esteio na boa-fé, ela estabelece que os bancos devem identificar as contas sem movimentação depois de um prazo e notificar os seus clientes. Tudo isso para evitar uma cobrança de dívida, um crescimento de dívida, como uma bola de neve realmente. Porque, vê só, às vezes a pessoa realmente simplesmente não sabe que tinha que encerrar a conta. Como no exemplo que eu falei, muita gente que abre a conta a requerimento do empregador apenas para receber o salário, as pessoas pensam que ao fim do contrato de trabalho, a conta bancária também está automaticamente encerrada. Então a pessoa simplesmente não comparece lá, não é porque não tem um compromisso, né, com o banco que o serviu bem, é porque simplesmente acreditava que automaticamente aquilo já estava encerrado. Então, por boa fé, né, dever de zelo mesmo, o banco deve notificar essa parte. E tanto é verdade que eu já peguei vários casos assim, que a parte afirmava várias vezes, poxa, eu não sabia que eu tinha que encerrar a conta, era só uma conta para receber salário. Meu contrato de trabalho foi encerrado, eu pensei que a minha conta bancária também já teria sido automaticamente encerrada. E por que é importante você saber disso? Porque, olha só, a pessoa acreditava que nada devia ao banco, teve o contrato de trabalho encerrado, deu as costas para a conta bancária e foi viver sua vida. Lá para as tantas, ela percebe que tem uma dívida enorme com o banco. Por quê? Não só as tarifas de manutenção de conta foram cobradas, as tarifas de manutenção incidiram de modo que gerou saldo devedor na conta. Esse saldo devedor consumiu o limite do cheque especial, às vezes até supera o limite do cheque especial, e aí você já tem mais um transtorno, né? Juros sobre juros incidem a partir daí, IOF e vários encargos. Então, tudo isso termina gerando uma dívida que a parte, às vezes, não tem ideia. Ela simplesmente não sabe que aquela dívida existe. Então, o que é que muitos advogados talvez acreditem? Poxa, o que é que eu vou fazer? Ele não requereu o encerramento da conta. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu sustento que essa cobrança é indevida? E não só cobrança, porque se a parte não for notificada, com certeza, ainda mais uma pessoa que, sei lá, por exemplo, tenha mudado de cidade. Ela foi contratada para trabalhar em uma cidade, o contrato de trabalho acabou ali, ela se mudou, voltou para sua terra natal, ou enfim, para outra cidade onde arranjou emprego. E ali, ela novamente não tem mais informação, não tem mais contato com o banco. O resultado disso é um só. O nome dela vai parar nos órgãos de proteção ao crédito. É certeza. Então, para você, advogado, advogada, o que é que você precisa saber? Que isso é uma cobrança indevida e que se essa cobrança resultar na anotação do nome do seu cliente no rol dos inadimplentes, isso vai gerar uma negativação indevida. Então, é muito importante você saber disso, você saber os prazos. Se você quiser ter acesso ao roteiro de encerramento de contas, eu vou deixar o link aqui para o meu canal no Telegram, onde eu vou incluir esse documento lá. Então, calma, veja o vídeo até o final, por favor. Veja com calma, veja até o fim.
Mas eu vou deixar esse documento lá, é só você entrar no meu canal, é muito simples você usar o Telegram, se você não sabe. É um similar do WhatsApp com um pouco mais de recursos. E lá eu tenho um grupo silenciado, onde só eu posso falar, então ninguém vai te incomodar lá, só eu mando. E é muito bacana porque eu consigo entregar tudo que eu gero em tempo real, sem burocracia, né? Por exemplo, para mandar um vídeo aqui, demora quase um dia inteiro, entre gravar, editar, deixar ele pronto. E no Telegram, eu simplesmente aperto um botão, gravo um áudio, gravo um vídeo e ele já está automaticamente lá pronto para você. É um instrumento muito rápido, muito bom de comunicação. Então, eu vou deixar o link para esse documento lá no meu canal do Telegram e eu recomendo que você leia ele em detalhes para você saber. Mas, em resumo, o que é que o documento fala? O roteiro de encerramento de contas da FEBRABAN diz que os bancos devem monitorar as contas que estão sem movimentação. A conta que está sem movimentação até 90 dias, sobre ela podem incidir as tarifas e encargos sem nenhum problema. Então, até 90 dias pode acontecer lá a cobrança da tarifa de manutenção de conta e demais encargos. A partir de 90 dias, a tarifa só pode ser debitada na conta se o consumidor tiver saldo positivo na conta. Então, quer dizer, tem algum valor depositado naquela conta ali, então a tarifa pode ser debitada e vai consumir aquele saldo sem problema nenhum. Mas qual é a grande novidade que acontece a partir daí? Se a conta não tem saldo, não pode haver a incidência da tarifa após os 90 dias. Então, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, um limite de cheque especial, o roteiro de encerramento de contas proíbe a incidência da tarifa sobre esse valor, de modo que a própria tarifa consuma o limite do cheque especial da pessoa e comece a gerar uma bola de neve. Porque, perceba bem, não é apenas o débito da tarifa. A tarifa vai gerar saldo devedor na conta, o saldo devedor vai gerar juros e encargos, e tudo isso começa a ganhar uma proporção que, depois de alguns anos, alguns meses nesse ritmo, gera uma dívida impagável, né? Então, isso é importante que você observe, né, se você, por acaso, tiver algum cliente nessa situação. E, a partir de 6 meses de conta sem movimentação, não é possível o débito de tarifas em nenhuma hipótese, mesmo que haja saldo positivo para cobrir essa tarifa. Me acompanhe na leitura dos trechos mais importantes da resolução. Item 3.2. Constatada a situação de paralisação da conta pela falta de movimentação espontânea do cliente por 90 dias, deverá ser emitida uma comunicação sobre esse fato, contendo também um alerta sobre a incidência de tarifa de manutenção, mesmo que a conta continue sem movimentação e saldo, e informação de que a conta poderá ser encerrada caso completados os 6 meses de inatividade. Item 3.2.2. Concomitantemente à emissão da comunicação sobre a paralisação da conta, o banco deverá suspender o débito de tarifa de manutenção de conta, caso o lançamento gere saldo devedor na conta. O objetivo é evitar que o débito possa gerar uma dívida crescente, decorrente tão somente de tarifas e encargos, e que o nome do cliente seja incluído em cadastros negativos. Item 3.3. Constatada a situação de paralisação da conta por mais de 6 meses, como regra geral, o banco suspenderá, a partir do 6º mês, a incidência de tarifas de manutenção ou de pacotes de tarifas, bem como de encargos sobre o saldo devedor.
Então você percebe a preocupação da Febraban com a boa-fé e com o dever de informação do banco, que deve monitorar a conta e suspender a cobrança de tarifas em determinados casos, a depender do tempo em que ela esteja sem movimentação e a depender de ter saldo na conta ou não ter saldo na conta. De todo modo, é importante que você conheça essa modalidade de cobrança indevida, porque muitas vezes você tem na sua frente um cliente que está insatisfeito com um banco, ele foi negativado talvez, ou está sendo cobrado daquelas tarifas, e talvez você nem tenha a informação de que aquela cobrança é indevida, né? Por isso, o meu alerta. Essa cobrança não pode ser feita, isso vem de uma orientação da própria Federação Brasileira de Bancos, quer dizer, a maior instituição que representa os bancos no país. Então, se eles entendem assim, né, não tem por que você não defender no judiciário que essa cobrança é indevida, porque de fato ela é. E se dessa cobrança houve a negativação, o registro do nome do seu cliente no rol dos maus pagadores, você deve sim exigir a indenização por dano moral decorrente da negativação indevida. Sobre cobrança de tarifas bancárias, a gente tem uma resolução muito importante, que é a 3.919 do Banco Central, que estabelece quais as tarifas bancárias que podem ser cobradas, quais não podem. Então, esse é um documento básico, muito importante na hora de identificar qual é a tarifa que pode ser cobrada e não. Mas essa tabela, ela por si só não é suficiente, porque quem lê essa tabela pode se equivocar nesse tema aqui, por exemplo, né? Porque você vai perceber lá que a tarifa de manutenção de conta, por exemplo, é uma tarifa que consta da resolução como uma tarifa normal e de cobrança lícita pelos bancos. Mas vê só, em determinadas circunstâncias, a tarifa, mesmo sendo previamente listada naquele rol da resolução, ela não pode ser cobrada, por exemplo, se a conta está sem movimentação por um certo período. E eu demorei alguns anos até mudar o meu entendimento sobre isso. Eu antes acreditava que a cobrança de tarifas na conta abandonada era devida, porque era dever do correntista informar o banco que já não tinha mais interesse em movimentar a conta. Mas hoje, eu acredito que o banco tem a obrigação de monitorar as contas de seus correntistas para saber quais estão paralisadas e quais não estão, e, identificando uma conta paralisada há meses, deve notificar o correntista sobre a possibilidade de encerrar a conta caso permaneça sem movimentar. De posse dessa informação agora, você vai poder identificar quando houve a cobrança indevida de tarifas na conta do seu cliente. E desse modo, você vai poder identificar também se houve a negativação indevida decorrente dessa cobrança. Alguns juízes entendem que a mera cobrança indevida, por exemplo, não gera dano moral, mas é praticamente unânime o entendimento de que a negativação, a inscrição do nome da pessoa no rol dos inadimplentes gera dano moral. Portanto, é uma coisa que você deve observar se aquela cobrança gerou uma negativação indevida, porque aí você vai poder não só pleitear a indenização por danos morais, quanto a indenização por danos materiais, porque a depender do prazo, as tarifas já não poderiam mais ser cobradas. Então, logicamente, a cobrança indevida, tendo ocorrido o efetivo pagamento, ela gera o direito à repetição do indébito. Eu quero te recomendar uma coisa. Eu não sei se na sua comarca os processos nos juizados costumam caminhar rápido. Não sei como é que está o índice, né, de efetividade na sua comarca. Mas uma coisa que você pode tentar muito, caso aconteça com um cliente seu, né, de ter a cobrança indevida de tarifas e talvez até a negativação indevida,
Uma coisa que você pode fazer é fazer uma reclamação diretamente no Banco Central. E faça isso antes de ajuizar a ação, se for o caso. O Banco Central dá o prazo de 5 dias úteis para que o banco dê uma resposta definitiva para o cliente. Então é muito bom, é muito rápido e funciona. Eu mesmo já fiz para mim, inclusive, em alguns momentos, quando eu tive algum problema com um banco. Então eu recomendo sempre, se na sua comarca, por exemplo, você acha que, poxa, meu cliente está com o nome no SPC ou no Serasa e eu não tenho como conseguir essa liminar tão rápido, porque aqui os processos não andam tão rápido assim. Então a dica que eu dou para você é: faça uma reclamação diretamente no Banco Central. Você consegue fazer pela internet, inclusive, ou por telefone. Você pode até orientar seu cliente para que faça isso. E daí você vai ter uma resposta em 5 dias úteis. Para mim é uma dica assim de ouro e, poxa, você vai começar a ter resposta muito mais rápido do que as outras pessoas na sua comarca, caso na sua comarca os juizados não andem tão rápido assim. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o programa Prática em Juizados com Hugo Santana. Eu sou o Hugo. O nosso tema foi cobrança indevida em contas bancárias sem movimentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui embaixo o link para o meu canal no Telegram, onde você vai poder baixar na íntegra o roteiro de encerramento de contas da FEBRABAN. E aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!